Oi gente, meu nome é Larissa e eu vou fazer resenha do livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, editora impressa. Desculpa eu não ter um cenário decente, nada decente. Na verdade nem eu sou decente, porque meu quarto tá em reforma e eu não tenho um estante, eu não tenho nada. Na verdade eu tinha um estante, só que eu tive que botar meus livros tudo dentro de uma mala, porque senão ia encher de poeira por causa que estavam arrumando meu quarto, tudo aí cheio de poeira. Eu preferi guardar meus livros do que fazer um cenário decente. Tá bom. Eu vou falar desse livro, é um livro muito bom, que eu considerei um livro de autoajuda, porque ele me fez ver pontos de vista diferentes sobre outras vidas, sobre outras famílias, sobre dificuldades que outras famílias passam, tipo, não as dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia, que eu enfrento hoje em dia, tipo, a dificuldade que cada uma família tem, tipo, da família da Louise, que é a personagem principal, e do Will, que é o personagem principal. A família da Louise é uma família, tipo, digamos, sem grana, de baixa renda. A Louise é uma garota de 27 anos, que já tá bem velha pra idade dela, tipo, que tá bem velha pra idade dela pra arranjar um emprego, pra fazer uma faculdade, alguma coisa assim. E ela só concluiu o ensino médio. E pra ela a vida tá boa, ela trabalhar no mesmo café de sempre, que ela trabalha num café, ter o mesmo namorado, morar na casa dos pais. Ela é a provedora da família, ela que banca a família dela, que ajuda nas despesas, tudo. Ela tem uma irmã chamada Katrina. Essa irmã é a mais nova, mas digamos que é a mais inteligente. Ela vive na sombra da irmã, porque a irmã, ainda de ser mais nova, além de ser mais nova, ela pulou algumas séries por ser mais inteligente, faz faculdade. E ela se sente na sombra da irmã, ela sente um pouco de inveja da irmã, porque a irmã tá fazendo faculdade, a irmã tá alcançando algo grande e ela não. Mas dá pra perceber que os pais da Louise torcem mais pela vitória da Katrina do que da Louise. Tipo, eles não querem que... Pelo que eu entendi, eles não querem que a Louise cresça tanto. Tipo, não quer que ela vá pra faculdade, pare de bancar a família, uma coisa assim. Aí, a família... Vou falar agora sobre a família do Will. A família do Will é uma família rica. Tipo, aquelas famílias que não é tão feliz assim. Que sempre o marido da mulher trai ela e a mulher é meio fria. E os filhos não são tão felizes e eles não convivem tão bem em família. A família da Louise tem amor até demais e a do Will tem amor até de menos, digamos assim. Não que a mãe não ame o filho, ou o pai ame o filho, mas só que eles não demonstram, eles são bem rígidos em comparação a isso. Aí, o Will, ele tem 34 anos e ele não foi sempre um tetraplégico, como ele é no livro. Ele antes tinha uma vida bacana, ele tinha um trabalho legal, tinha uma namorada legal, gostava de fazer coisas legais, era aventureiro, viajava. E a vida dele muda totalmente depois que acontece um acidente na vida dele, ele vira tetraplégico. E a vida dele muda, ele depende de todo mundo pra tudo, ele depende de pessoas para poder se alimentar, para poder tomar banho, para poder fazer qualquer coisa. Ele não pode fazer quase nada sozinho. Ele precisa de pessoas para fazer qualquer coisa. Aí meio que ele se sente muito mal, porque antes ele tinha tudo a seus pés e hoje ele precisa de pessoas para fazer coisas para ele. Aí tá bom, voltando a Louise. A Louise, ela perde o emprego dela no café e ela fica muito mal porque ela não pretendia isso. Ela pretendeu trabalhar a vida toda no café, ter o mesmo namorado, sempre tudo. Tá bom, ela perde, ela vai no centro de empregos, que é o lugar onde pessoas procuram empregos. Aí ela procura vários empregos, as duas primeiras tentativas dão fall, não dão certo. E a terceira tentativa é de cuidadora. No começo ela acha que ela vai limpar a bunda de velhos e tudo, mas depois ela conhece o Will e
ela vê que ele é um cara muito ignorante, então ela não começa a viver o emprego, ela só deixa levar. Ela vai, tipo, rezando para que todos os dias passem mais rápido, porque é insuportável passar os dias com um cara muito ignorante com ela, porque o Will é muito ignorante com ela no primeiro livro, ele trata ela muito mal. A primeira cuidadora, não, antes da Louise, a cuidadora dele se demitiu por ele tratar muito mal ela. Então, quando o Will percebe que a Louise não vai largar o emprego, ela vai continuar porque ela precisa do dinheiro, ele começa a ser mais amigável com ela. Ele começa a, tipo, conversar mais. E ele começa a gostar dela. E a Louise tem um namorado chamado Patrick, e esse namorado é bem, digamos que superficial. Pelo que eu entendi, ele é bem superficial, tá bom. Voltando a Louise e o Will. Ela começa a trabalhar com ele todo dia, ela começa a se dedicar mais ao trabalho. E ela percebe que o Will não quer mais viver, não tem mais vontade de viver. Então, a meta dela é fazer com que ele volte a se interessar pela vida, que ele volte a sentir o gosto de alegria, que ele volte a ser feliz como ele era antes. Aí ela começa a planejar várias viagens, passeios, tudo para que torne cada dia que ela trabalha com ele mais feliz, mais legal. Então ela começa planejando passeios. Antes dela começar a trabalhar, ele não saía pra lugar nenhum, ele só ficava no quarto dele olhando pela janela. Aí quando ela começa a trabalhar com ele, depois de 2 meses ou um mês, eles já começam a sair, ir no Castelinho, que é um castelo medieval que tá na cidade há mais de 800 anos. Aí eles começam a sair tudo. E eu não vou mais falar sobre o final do livro, que não vou dar spoiler. É um livro muito bom, que tipo é um livro de pensamentos que faz você pensar sobre a vida de outras pessoas. Pelo que eu entendi, a autora do livro escreveu o livro muito bem, ela narrou o livro de uma forma muito boa, porque ela faz a gente ver o ponto de vista da mãe do Will, do pai do Will, do Will, da Louise, da Katrina, eu falo Katrina. Ela, a Jojo, eu acabei de morder o livro. Ela faz a gente ver ponto de vista, ela faz, tipo, dá pra perceber que o Will é muito egoísta porque ele não quer mais viver, mas ele tem tudo, ele não tem tudo a seus pés por ele ser tetraplégico, mas ele tem dinheiro, ele tem família, tudo. E ele acha que não é o bastante porque ele não consegue mais se divertir. Até que eu entendo isso, tipo, deve ser horrível ser tetraplégico e não poder mais fazer nada que você quer. Aí você também vê o ponto de vista da Louise, como ela é, como é a vida dela, uma vida pacata. Você também começa a ver o ponto de vista de todos. E dá pra entender tudo que eles fazem no livro e por que eles fazem isso no livro. É um livro que, tipo, você vai lendo, aí você fica assim, vai acontecer isso no final, não, vai acontecer isso. Aí você fica sem entender o que vai acontecer no final. Não dá pra saber até, tipo, essa parte assim do livro que vai acontecer. Você só percebe o que vai acontecer nos 2 últimos capítulos. Aí você fica, não, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu li o livro muito, com a cabeça muito cheia, porque tem livros que você lê e você já sabe, pelo rumo da história você já sabe o que vai acontecer. E esse livro não, ele te impressiona. Não impressiona tanto, mas ele te impressiona com o final. Não é o que você esperava, ou era o que você esperava, só que você não pensa tanto nisso. Então, nesses 6 meses que a Louise trabalha com o Will e o Will tá lá com a Louise, eles mudam totalmente. E o nome do livro, Como Eu Era de Você, faz muito sentido. Porque como a Louise era antes do Will, ela era uma garota sem pensamentos altos, ela gostava da mesmice. E o Will, ele, antes da Louise, ele era um cara deprimido, que, tipo, não sorria, não fazia coisas legais nem nada. E depois que eles conhecem uma outra, a vida deles mudam. Então eu gostei muito. Eu me identifiquei bastante com a frase do nome do livro e o livro. É uma capa, eu também entendi muito a capa, porque mostra ela soltando um passarinho, que eu acho que deu pra entender que ela tá livre. Pelo que eu entendi, ela soltando um passarinho mostra que ela tá livre. Tipo, ela fica na sombra da irmã por muito tempo, ela fica com o mesmo namorado que só liga pra si mesmo, e com os pais que não dão tanta importância pra ela. Então eu acho que no final, quando tudo isso acaba, ela se sente livre.
não acaba totalmente. Mas, tipo, ela não vive mais tanto na sombra da irmã, porque ela já começa a estudar. Ela não vive mais pagando, tipo, pagando tudo aos pais, tipo, ajudando muitos pais, porque o pai dela já tem um emprego, tudo. Então ela se sente meio livre, pelo que eu entendi. Eu gostei muito, é uma narrativa muito boa, gente, muito boa mesmo. Eu gostei da forma que o livro foi escrito e da forma que a Jojo interpretou os personagens. Ela fez a gente entender o ponto de vista e a vida de cada personagem. Tipo, eu entendi muito, muito, muito. Eu me identifiquei muito com esse livro, não como se eu fosse tetraplégico, alguma coisa assim, mas como coisas que as famílias têm, tipo, confusões que as famílias têm. Eu me identifiquei muito, esse livro é muito bom. Minha voz tá meio bugada assim porque eu terminei de ler ele faz meia hora, alguma coisa assim. E eu tava chorando muito porque o final é muito surpreendente. Eu espero que vocês gostem. Eu recomendo, super recomendo esse livro. Muito bom. A escrita dele é uma ótima escrita, escrita que eu já tô acostumada. Gostei muito. Aqui no livro tem Como Eu Era Antes de Você e o nome da escritora. Eu só li um livro assim, que foi Se Eu Ficar. Que as folhas são as folhas que eu gostei. Geralmente os livros que eu leio não tem o nome do livro e o nome da autora em cima. Mas eu gostei muito. Folha meio amarela. Espero que vocês, se vocês lerem, comentem qual foi o ponto de vista de vocês no livro. E se vocês não leram, o que vocês acharam da resenha. Se pretendem ler o livro depois da resenha. Curtem, comentem, se inscrevam no canal e até mais.